Com a escrita, surgem os meios de comunicação impressos, como livros e jornais. Durante os séculos, o jornal foi produzido quase exclusivamente por meio de impressão tipográfica. A tipografia imprimia somente livros e os jornais eram manuscritos. A tipografia foi substituída pela impressão offset. Em 1º de outubro de 1958, o Jornal do Poste era cópias de folhas de papel tiradas em carbono e fixadas em placas estratégicas. Era um jornal diário e matutino, que só chegava após o almoço. A união da impressão tipográfica e do jornalismo foi um resultado de um longo e demorado processo. A facilidade e rentabilidade na venda das relações impressas fez com que os tipógrafos investissem com frequência. Nesse momento, a tipografia já havia absorvido toda a experiência jornalística das gazetas, e o tipógrafo começou a produzir o jornal. Dom João, pelo decreto de 13 de maio de 1808, cria a oficina tipográfica, na qual veio a sair o primeiro jornal impresso no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, no dia 10 de setembro de 1808. Redigido em português e feito para o mundo luso-brasileiro, sempre foi impresso em Londres, onde viveu exilado o criador Hipólito da Costa. O segundo jornal impresso em território brasileiro foi Idade e Douro do Brasil, produzido na Bahia em 1811. Em 1865, países europeus criaram o primeiro organismo internacional controlador da telegrafia. Em 13 de novembro de 1851, são feitas transmissões por cabos telegráficos submarinos. A telegrafia nos fins do século XVIII até a metade do século XIX foi substituída pelo modelo eletrônico anos depois. Samuel Finley Morse, de 1791 a 1872, criou o Código Morse, o qual se universalizou e tornou-se língua do telégrafo mundial. Surgem as agências de notícias modernas em Londres em 1849. A Reuters, Dom Pedro II, tornou-se o principal agente publicitário do telefone. Bell funda a American Bell Telephone Company para explorar a telefonia. A cobertura mundial começou a ser instalada a partir de 1927. Em 1980, a telefonia assume uma comunicação em massa, internet. Bell era professor de surdos e mudos e descobriu que a falha é um processo mecânico. Estudou a vibração do tímpano. O sistema telefônico tornou-se eficiente e confiável. Em 1983, ultrapassava 10 milhões de aparelhos em uso. Em 27 de agosto de 1962, teve a criação do Ministério das Comunicações, que marcaram o início de uma política nacional de telecomunicações. A década de 90 marcou a expansão da telefonia móvel. O fio foi substituído pela onda invisível eletromagnética. Esse domínio levou o homem à telegrafia sem fio, rádio, TV e outros engenhos sem fio. Lasciatemi cantare con la... Go, 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 show. De 1900 a 1920 foi o reinado do telégrafo sem fio. A radiodifusão se desenvolve a partir de 1920. O rádio nos Estados Unidos pós-guerra. A Westinghouse cria a emissora 8XK. Em 1920 passou a ser a KDKA e trouxe notícias da eleição presidencial. Em 1912, uma lei nos Estados Unidos estabelece que o Ministério do Comércio teria autorização de outorgar licenças para o funcionamento de estações privadas. Somente durante a Primeira Guerra Mundial, essa legislação esteve suspensa. Primeiro público. Escasso, porém fanático, ouvir o rádio era um hobby.
e o rádio se autopromovia. Em 1924, mais de 200 mil pessoas trabalhavam em emissoras e indústrias fabricantes de material radiofônico. Rádio no Brasil. As rádios do Brasil, no ano de 1923, não viveram da publicidade, nem de taxas, mas sim de doações de associados e, eventualmente, de entidades privadas. Nesta época, o rádio não era um negócio. Em 1931, a rádio muda de rumo com autorização para receber dinheiro por publicidade comercial. No centenário da independência, foi instalado um transmissor no alto do Corcovado que fizera emissões de músicas e alocuções em 80 receptores importados para a ocasião e colocados em vários locais da exposição com alto-falantes. Algumas pessoas puderam ouvir discursos do presidente Epitácio Pessoa e óperas durante a semana seguinte no Teatro Municipal. Em 20 de abril de 1923, foi criada por Roquete Pinto a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Foi estatizada em 1936, mantendo o prefixo, mas mudando o nome para a Rádio Ministério da Educação. O rádio se transformava e se profissionalizava, e por isso não poderia viver de improvisos administrativos, nem transmitir declarações monótonas de prendadas senhoritas. Surgem os primeiros ídolos populares do rádio: Carmen Miranda, Silvio Caldas, Aracide Almeida e outros. A Rádio Record de São Paulo foi a pioneira nas mudanças. Saem rádio teatro, música erudita e entra novela seriada, música popular e vibração empolgante. O público impõe o rumo e o conteúdo do veículo através de cartas, telefones e fã-clubes. Em 1970, era 10 milhões de rádios em casas e agora, em 2011, são cerca de 115 milhões entre rádios e TVs no Brasil e 4 milhões no mundo.